Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do VDC Cast, um podcast criado para contar histórias verdadeiras de brasileiros comuns que estão fazendo a diferença aqui nos Estados Unidos. E hoje eu tenho um casal maravilhoso que eu quero apresentar aqui a vocês, que é a Jussara Lima e o meu querido amigo Léo Lira. É isso aí. Sejam bem-vindos ao Obrigada. VDC Cast. Obrigada. Prazer estar aqui, viu? Obrigado pelo convite aí, né? A gente bater esse papo aí vai ser bem bacana, tenho certeza. É isso. O Léo é um parceiro de mentoria. É isso aí. Nós temos um mentor em comum, que é o Vitor Damasio. Eu tive o privilégio de te conhecer nessa mentoria e ele vai falar sobre estratégias de marketing de última geração, que é o que todo mundo está tentando fazer, que é a inteligência artificial. É. E a Jussara nós temos algo em comum, né? Nós vivemos a vida de consultor. Mas vamos começar lá do começo. Vamos. Quanto tempo de América e como foi essa chegada? Conta um pouquinho para nós, para que nossos ouvintes possam se inspirar na história de vocês. Sim. Tem 7 anos que a gente tá aqui, né, amor? Um pouco mais de 7 anos. O Léo tinha um sonho de vir pra cá, né, amor? E eu era da indústria farmacêutica, trabalhava desde os meus 16 anos. E aí vim pra cá pra estudar e pra ser mãe. E quando eu cheguei aqui, foi um choque pra mim, porque eu sempre trabalhei. E aí, de repente, eu chego aqui, casa, criança, e tudo eu terceirizava lá, né? Eu terceirizava a casa, terceirizava a educação das minhas filhas. Então, no primeiro ano, eu chorei muito, querendo voltar. E eu falava, amor, o que você fez? Não vou poder trabalhar, porque a gente estava como visto de estudante. E para mim foi ótimo, porque foi uma reconstrução, né? Que eu acho que foi Deus que mandou a gente para cá, para me reencontrar como mãe. Porque era um sonho de criança, né? Meu sonho de criança, sempre quando me perguntavam para mim o que eu queria ser, eu falava que eu queria ser mãe e queria ser casada. E esse sonho eu esqueci no Brasil, pela distração, pelo dia a dia. E aí Deus é tão bom, ele é pai, né? Ele falou, minha filha, peraí que eu vou te lembrar do teu sonho. E aí ele me coloca nessa nação. E quando eu cheguei no começo, eu achei que foi ruim para mim, mas na verdade não foi. Foi a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas, porque eu fui aprender a ser mãe, eu fui estudar para ser mãe, eu fui estudar para ser dona de casa, porque até então eu achava que era ruim, porque eu não sabia. E aí eu fui fazer um curso mesmo, fazer curso para ser mãe, fui fazer curso para ser dona de casa, porque afinal eu já tinha estudado para tanta coisa menos importante, por que não estudar para algo que é o meu principal ministério, Olha, que é a minha família. Fala mais, é interessante. E aí eu fui estudar, e aí eu descobri a importância de sentar na mesa. Aí eu descobri a importância de eu frutificar dentro primeiro da minha casa, para depois frutificar fora. Uau. E aí foi maravilhoso. Vivi a maternidade. Eu sempre brinco, a mãe vai ali do amor à loucura em segundos, né? Então eu vivi mesmo a maternidade. Só que o meu lado profissional gritava, eu queria trabalhar, né? E após 5 anos, né? 5 anos, eu tive a oportunidade de conhecer a nossa carreira, que era tudo que eu queria, porque, na verdade, eu escolhi ser mãe presente. Olha isso. A carreira, ela se encaixou com o que eu queria. Porque o que eu queria? Eu não queria mais ter chefe, eu não queria mais bater ponto, eu queria ter flexibilidade de horário, queria ganhar bem também, ser reconhecida e viajar pelos Estados Unidos. E hoje eu tenho tudo isso através da nossa carreira. Então, eu sempre falo, eu não escolhi a carreira, eu escolhi ser mãe. E a carreira te escolheu? A carreira me escolheu porque tudo que ela tem era o que eu precisava. Olha que interessante, a sua história é muito parecida com a minha. Mas eu quero te ouvir agora, Léo, como foi essa fase para você? Porque pelo que eu já entendi, quem queria mais era você, certo? Sim. Ótimo. Na verdade, eu vim aqui em 2016, pela segunda vez nos Estados Unidos. E eu fui para Califórnia, fiz um curso lá em Stanford, passei um tempo lá dentro de Stanford, dormindo lá mesmo, nos dormitórios lá. E nesse período me despertou a vontade de conhecer mais sobre os Estados Unidos, no sentido de business, no sentido de como viver aqui, né? Porque vale lembrar que em 2012 a gente veio pela primeira vez aqui, foi onde eu pedi ela em casamento. Olha que Nossa interessante. história aqui nos Estados Unidos começou aí. Tinha algo especial na América para você? Não é? Em Orlando, hein? Em frente ao castelo da Disney, da Cinderela. Então, em 2016 eu voltei e passei essa temporada na Califórnia. E foi quando eu comecei a olhar os Estados Unidos diferente. E nessa época eu já tinha uma agência de marketing digital. E eu ficava olhando, cara, olha, fiquei reparando como funcionava a publicidade aqui. Eu olhava oportunidade de negócio.
E Deus deu um pontapé na gente pra gente vir pra cá. A gente teve uma oportunidade aqui de vir pra cá já desde 2017, a gente já começou a planejar. Chegamos aqui dia 4 de fevereiro de 2018. Olha isso. E uma observação que ela não falou é que ela passou na prova pela terceira tentativa no dia 4 de fevereiro de 2023, o mesmo dia e mês. Olha isso. Né? Incrível, né? Então, para mim isso é muito importante porque não existem coincidências, né? Tudo comunica, né? E como eu trabalho muito com comunicação, publicidade, eu fico atento a esses detalhes, né? E, bom, você falou sobre o nosso início aqui. É isso. Eu, em alguns anos atrás, eu não vou falar não para não ficar revelando a minha idade, eu morei na Nova Zelândia, passei um tempo lá. Olha que interessante. Foi um tempo muito mais curto. Eu fiquei lá durante 6 meses. Só que na época que eu fui para Nova Zelândia, não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime, não tinha nada disso. Eu fiquei 6 meses 100% isolado. Isolado dos meus amigos, da minha família, isolado de todo mundo que eu conhecia. Eu fiquei 100% só do outro lado do mundo, né? Então, para mim, foi um período de forja. Porque eu falava com a minha mãe a cada 15 dias pelo telefone. Era só o que eu tinha. Eu não via o rosto de ninguém. Né? Porque hoje, se você sente saudade da tua mãe, da tua família, dos teus amigos, você liga e vê pelo vídeo. Não é a mesma coisa, você não tá abraçando, óbvio. Mas você já consegue matar a saudade com maior facilidade. Então, os 6 meses que eu passei lá, eu entendo que foi um período de forja. Por que eu tô te contando esse exemplo? Quando a gente bateu o pé em Orlando, no aeroporto, o sentimento que eu tive foi: eu nasci nesse lugar. Foi real, assim. Então, todos os perrengues que a gente passou aqui no início, né, como casal, né, de adaptação, que todos passam, eu lembrava da época da Nova Zelândia, que eu tava só, sem ninguém. E aqui eu tenho aí, nós temos um ao outro, né? Então, isso me serviu para me dar força para sustentar o período que principalmente ela passou com mais intensidade de querer voltar. Então, para mim, a Nova Zelândia teve esse significado. Interessante, né? Eu falo assim, o Brasil é um país muito grande, com várias culturas lá dentro, Sim. né? E independente da escola, do berço, do ambiente que cada um viveu, que é diferente, chega aqui a gente tem algo em comum, que é a vida de imigrante, né? E eu tenho percebido, nesses 8 anos que eu estou aqui, que a história se repete. Eu também tive um momento aqui. Em 2017, eu vim passar um ano sabático, depois de 20 anos numa única indústria. Uau. Eu quebrei com 20 anos de idade. Eu tive o privilégio de quebrar a primeira vez com 20 anos de idade. Aliás, eu recomendo, se possível, quebre quando jovem ainda, porque aprende muitas coisas. Sim. Uma delas é continuar, nunca esquecer de onde a gente veio. Porque eu comecei com 20 anos sendo dono do meu próprio negócio, numa confecção. O primeiro ano foi muito bom. Segundo ano eu falei, vou dobrar a aposta, abri 2 lojas, aí quebrei. Foi quando eu descobri o que era custo fixo. E aí eu tive que recomeçar, e não era do zero, era recomeçar numa situação quebrada. E eu fui ser corretor de imóveis, porque um tio meu me disse que era a única profissão que eu podia dormir, acordar sem dinheiro e dormir com muito dinheiro. Eu já acordava todo dia sem dinheiro, eu falei, bom, metade da história eu já conheço. Como faz para viver a outra metade? Ele falou, vende um imóvel. Mas quando depois de 20 anos que eu saí dessa empresa, eu trabalhei 20 anos sábado, domingo e feriado. Uau. Eu falo assim, eu tinha dinheiro, mas eu não tinha tempo para usufruir o dinheiro. E aí com 40 anos casei, tive uma filha e entendi que não era só dinheiro. Eu queria poder viver. E aí eu saí da empresa, vim passar um ano sabático aqui, em 2017. Eu tive um privilégio de poder viver 6 meses sem ter preocupação de ter que pagar a conta, eu levava a minha filha para a escola e eu também estudava. E aí eu consegui ver a América de um jeito que eu não viria hoje, porque hoje eu tenho que pagar a conta. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que treinar. Acabei de vir de um treinamento agora. Estamos aqui felizes da vida, mas estamos trabalhando. Mas teve um momento também que eu pensei em desistir. Eu peguei um voo, fui para o Brasil. Por quê? Porque, como todo imigrante, a gente sonha com um país perfeito. E não é perfeito. E eu tinha uma família, é o que você falou, aqui ter a família é muito mais fácil quando você está com a família. Eu tinha uma permissão de trabalho, eu consegui uma permissão de trabalho em 2 meses na América. Eu não sabia nem para que servia o tal do Green Card. Eu falo que minha história na América não tem graça.
mas eu não me encaixei. A minha mulher arrumou um emprego, porque ela no Brasil era joalheira, fala português bem, fala inglês bem e ela fala mandarim. Ela foi trabalhar na joalheria da esposa do Phil Collins, lá em Miami, e eu virei dona de casa. Mas ser dona de casa um dia, 2 dias, está tudo bem. Agora, seja... Eu vou até deixar uma mensagem para você que é homem, amigo. Você quer ser homem de verdade? Vira dona de casa, mas não por um dia, por uma temporada. Para a gente entender o que é. E aí eu falei, cara, isso não é para mim. Aí eu peguei um avião, fui para o Brasil, fui prospectar no Brasil o que fazer. E as pessoas com quem eu conversava falavam, Fernando, infelizmente não está bom. Aliás, está mais complexo do dia que você foi. Mas eu superei esse desafio. A pergunta que eu quero te fazer é, qual foi o maior desafio que vocês superaram nessa jornada, dessa transição? Qual foi o maior desafio superado? Conta para nós. Foi quando a gente chegou, depois de um mês eu engravidei, minha filha nasceu aqui, eu tive baby blues, que é tipo uma depressão. Então eu já vinha de querer voltar para o Brasil, já vinha já me afundando e depois disso foi terrível. Eu chorava todos os dias eu culpava ele. Nossa, virou um inferno nossa casa, né, amor? Foi. Então, isso foi, assim, mais desafiador desde que eu cheguei aqui. Porque eu sempre fui muito positiva, eu sempre trabalhei a questão da minha mente. E chegou num ponto que eu não conseguia sozinha. Falei, meu Deus, eu não tô conseguindo. E agora? A gente teve que ir atrás de profissional aqui. Inclusive, ela tava no Brazilianaires. Ela foi lá falar comigo, ela falou, Ju, incrível te ver no palco daquele jeito. Porque eu te vi, e eu falava assim pra ela, eu falava, Josi, como é que eu faço pra parar de chorar? Que dia que eu vou parar de chorar? Porque todos os dias eu chorava. Eu chegava lá chorando, eu saía chorando. Então, pra mim, foi muito desafiador. Então, eu achava que eu era forte. E ali eu fiquei muito fraca. E quem me segurou e quem me levantou foi ele. Então, assim, eu tenho uma dívida eterna. Assim, ele cresceu tanto pra mim naquele momento. Porque era só eu e ele. E a gente tinha um bebê e uma criança. E se ele não conseguia, né? Ainda bem que ele passou por isso da Nova Zelândia. Porque senão ia desestabilizar. Então, aquele momento pra mim foi fundamental. Eu falo que Deus me usou pra eu hoje impactar a vida de outras pessoas. Então, quando eu fui dar a palestra no Brazilianaires, por que tanta gente chorou? Homens americanos choraram e vieram falar comigo. Porque é aquilo que você falou, a história se repete. Quando a gente chega do Brasil, a gente chega com uma bagagem. A gente chega achando que a gente é alguma coisa. E quando a gente chega aqui, a gente rasga é como se a gente tivesse rasgado o nosso currículo lá no aeroporto. E a gente tem que se reinventar. E a gente tem que entender qual que é a nossa identidade. Porque muitas vezes a nossa identidade no Brasil está em relação ao que a gente ganha. Está em relação ao que a gente faz, a carreira que a gente faz, né, que a gente tem lá. Então, para mim, foi esse momento, o mais difícil para mim. E como é que você virou essa chave? Foi quando eu fui atrás de ajuda de profissionais, mergulhei na questão com a minha intimidade com Deus. Foi quando ele me quebrou ali, eu participei de um retiro, eu saí do retiro e ele falou assim pra mim, você vai lá, e eu tenho muita dificuldade de falar dos meus sentimentos, muita. E ele falou assim pra mim, agora você vai lá na frente, no púlpito, e você vai falar sobre Provérbios 14, que fala sobre a mulher sábia e a tola. E ele falou, e agora você vai falar que você é a tola. Uau. E você vai falar o que você tem feito na sua casa. Nossa, aquilo pra mim foi assim... Eu me quebrei inteira, era como se eu estivesse me despindo na frente de todo mundo. E ali foi como se fosse um restaurar. Foi um restaurar, né, amor? Porque ali morreu a Jussara antiga e nasceu uma nova Jussara. E ali não foi só restaurado o meu casamento, como foi de várias pessoas. Porque o meu testemunho impactou a vida de muitas pessoas que estavam naquela igreja. Tem uma passagem que diz que todas as coisas cooperam para o bem, né? Sem dúvida. E a gente... muitas vezes fica que nem adulto mimado, né? Por que eu estou passando por isso? Mal a gente vai saber que lá na frente vem a resposta, né? Exato. Que legal. Você falou do Brazilianaire. Talvez você que esteja assistindo aí ainda não sabe o que significa. Mas nós trabalhamos na mesma indústria, na indústria financeira. E esse final de semana nós tivemos o privilégio de participar de um congresso de uma empresa americana. Isso eu acho muito louco. Nós trabalhamos numa empresa americana com mais de 5 mil agentes licenciados, porque a nossa carreira ela tem que ser licenciada, e é bom. Nós somos talvez 500, 600 brasileiros de um universo de 5 mil, só que o nosso resultado dos brasileiros representa mais da metade da produção de uma empresa americana. Como é que você...
Que resposta que você encontra para isso? É incrível, né? É o que você falou, é incrível. Eu tava falando com uma amiga sobre isso. Eu falei, gente, hoje eu trabalho numa empresa americana. Eu entrei sem inglês, sem experiência. Eu estava em casa há 4 anos, cuidando de casa e cuidando das minhas filhas. E, de repente, depois de 2 anos, eu tô entre os 10 que mais venderam da nossa indústria. Tanto que foi palestrar esse final de semana. Exato! Eu falei, meu Deus, é incrível. Eu falo, gente, se não é a mão de Deus, é o quê, né? O cuidado dele, de estar honrando. Então, quando eu subi ali, eu quis falar também sobre família, porque é muito forte para mim. Porque eu entendi nesse processo que teve em relação aqui, que a minha família sempre estaria ali, antes do trabalho. O que não era no Brasil, porque no Brasil era o workaholic. Então, a minha família não era primeiro lugar no Brasil. E Deus me mostrou que não, que hoje vai ser minha família em segundo lugar. E aí eu fiz exatamente o que ele fez e hoje ele está me honrando. Então hoje, né, graças a Deus a gente uniu o marketing, né, que eu falo assim, que não sou eu. Eu tô na frente das telas, eu tô na frente do cliente, mas quem tá aqui, ó, é o Léo, na parte ali da estratégia, do marketing, na parte da inteligência artificial. Então foi a junção, que era isso que Deus tinha para nós, né, unir os dois, porque até então um ia para um lado, o outro ia para um lado. E aí quando juntou os dois, aí foi... Não, e vocês são privilegiados, né? Nós somos, né? Ele é estrategista do marketing. Você é especialista em finanças. E todo profissional hoje precisa de um marketing. Como que é ter um marketing competente do jeito que o Léo tem dentro da tua casa? É maravilhoso, mas às vezes sai faísca, né? Às vezes ele fala pra eu fazer, aí eu não faço nada do que ele fala, né? Aí ele fala assim, meu Deus, tem que vir alguém de fora pra falar. Dá bom, mas também às vezes não dá, né, amor? Normal, né? Depois que eu descobri que é bíblico, eu vou buscar aqui, eu vou pedir permissão de pegar no celular aqui, Pode. buscar Marcos 4. Pode ir. Eu vou até pegar aqui, porque quando eu descobri que isso é bíblico e Jesus passou por isso, eu falei, cara, quem sou eu, né? Vamos buscando aqui, ó, Marcos 4, quem tiver Bíblia aí também pode buscar. É o seguinte. Não é Marcos 4, cara. Que a passagem que fala o seguinte, eu vou buscar aqui com mais calma, que Jesus falava que sabe aquele ditado de santo de casa não faz milagre? Sei. Só que na Bíblia diz o seguinte, que profeta, né, em sua nação ele não é reconhecido, alguma coisa nesse sentido. Sim. Nós vamos buscar aqui depois para poder falar pro pessoal. Quando eu vi isso, aí eu entendi, né? Porque ao tempo todo eu falando, olha, vamos fazer dessa forma, vamos fazer assado, vamos fazer assim. E ela, dentro de casa, é normal, né? A gente conhece, né? Tem uma resistência, é normal. Eu não tô criticando ela, acho que todo lugar é assim. Sim. E aí a gente sai faísca, às vezes sim. Mas a gente consegue sim unir o nosso propósito, né? Porque ela tem esse propósito. Ela descobriu esse propósito, ela encontrou com esse propósito. E eu também com o meu. A minha história com o marketing, por exemplo, eu fui estudar mais a minha história, com mais calma, e eu percebi que a minha história com o marketing não começou em 2012, quando eu abri uma agência de marketing digital. Conta mais. Quando eu terminei, antes de ensinar, olha só que incrível, antes de terminar o ensino médio, eu passei para o vestibular de um curso chamado Comunicação Social e Marketing, lá em Brasília. Terminei o ensino médio já emendando na faculdade. E eu sou de Brasília, e Brasília é muito forte no poder público, concurso, essas coisas. Uhum. E quando eu comecei o curso, né, de comunicação social, eu sempre escutava, cara, isso não dá grana. Conheço o fulano, olha lá como é que o fulano tá. Fulano não tá bem. Ciclano não tá bem também. Todos eles trabalham nessa mesma área. Léo, você quer seguir essa carreira mesmo? Então eu escutei muitos barulhos. E eu acabei desistindo. Olha isso. Então Deus já tinha me puxado e falado, meu filho, é isso aqui. Você nasceu para isso. E eu deixei de escutar a voz de Deus nesse momento, até porque eu não tinha toda essa intimidade com ele. E escutei os barulhos do mundo. E aí fui para estudar para concurso, fazer outras coisas. Nessa época, inclusive, eu fui para Nova Zelândia. E me reencontrei com o marketing também, não foi na agência em 2012. Em 2005, em média, 2006, uma coincidência das nossas vidas aqui, Olha Fernando. Isso, olha isso. Eu abri uma loja de roupa masculina. Olha isso.
E eu comecei como multimarcas. Eu vendi algumas marcas aí bem tradicionais, bem famosas, do Dalina, algumas outras, Timberland, que inclusive é americana, Muito famoso. né? E depois eu comecei o quê? Confeccionar também. Olha isso. Então eu comecei a confeccionar roupa masculina e essa loja eu fiquei durante 6 anos com ela. E foi uma verdadeira escola de marketing para mim. Porque a loja era num shopping novo, no bairro novo. Então eu tinha que, cara, rebolar para vender. Isso lá em Brasília. Em Brasília. Num bairro chamado Águas Claras, num shopping que tinha acabado de inaugurar. Então eu mesmo panfletava no sinal, né? Os outros lojistas me encontravam, né? Eu mesmo ia para os prédios de bicicleta para colocar o panfleto dentro dos escaninhos, que é dos Correios. Eu pedia favor, dava um chocolate pro porteiro para ele deixar eu entrar. E eu mesmo fazia. Então, hoje, no digital, o que a gente faz é exatamente a mesma coisa, cara. O que eu vejo a evolução do marketing é exatamente essa. Porque em 2012 foi o boom, quando eu abri a agência, foi um boom das mídias sociais. E aí começa os ads, os anúncios, que é o quê? Você entregar o panfleto, os escaninhos das pessoas. É a mesma coisa. É o que a gente fazia no offline, Exatamente. no digital. Só muda a ferramenta. Exatamente. Então, teve esse boom e agora é o boom da inteligência artificial, que está acontecendo da mesma maneira. É um boom. Todo mundo só fala nisso. Quando em 2012, todo mundo falava em mídia social. Né? Então, a gente está sempre acompanhando, né, o que está surgindo aí no mercado para a gente poder potencializar os nossos negócios. Aí eu quero fazer um parênteses. Gratidão, né? A gente tem que praticar. Eu quero te agradecer aqui ao vivo. Porque um belo dia, nós estávamos numa casa aqui em Orlando. Foi em Orlando. Foi em Orlando. Nós estávamos numa casa, num evento, os top players daquela ocasião, e eu comecei a escrever um livro sobre finanças, só que eu orei antes de começar a escrever. Quando eu li o livro escrito, tinha muitas passagens bíblicas. E aí eu fiquei com medo de publicar um livro onde cita passagens bíblicas. Qual era meu medo? Eu não sou teólogo, eu sou apaixonado por Jesus, mas não sou teólogo. Uma coisa é você sentir a paixão, outra coisa é você escrever algo. E eu fiquei com um temor de escrever alguma heresia. Uhum. E eu achava que eu entendia de inteligência artificial. Então eu peguei o livro, coloquei no chat e falei, chat, essa obra é minha. Eu escrevi. Você pode fazer uma análise dela e me dar a opinião sobre ela? Aí o chat deu a opinião. Aí eu fiz uma segunda pergunta. Dá uma verificada se não tem nenhuma heresia. Ele não soube responder. Ele falou, não tenho condições de responder, me dá 24 horas. Passaram-se 24 horas, eu mandei uma mensagem, eu falei, escuta, já está atrasado. Cadê a sua inteligência? Simplesmente ele bugou. E aí eu parei com o livro. Foi quando eu te conheci lá nessa casa. Sim. Aí você me ajudou a construir um agente específico para essa finalidade. Então, cara, gratidão aí. Eu tô te devendo um grande favor. Não, imagina, a gente está aqui para isso mesmo. E, na verdade, eu uso isso como exemplo, né? Hoje eu sou convidado para poder falar com algumas pessoas, algumas palestras. Eu sempre falo de você. Olha isso. Eu sempre falo desse exemplo, né? Porque o que eu mais escuto agora com a inteligência artificial é o meu chat GPT não funciona. Olha isso. E aí eu sempre falo, cara, na verdade as pessoas hoje não são especialistas em inteligência artificial. Hoje nós estamos nos tornando especialistas em dar comandos, que era o seu único erro naquele dia. Como dar o comando certo para ter a resposta certa da inteligência artificial. Foi quando a gente chegou no ponto e conseguiu a resposta. E olha que loucura, né? A dificuldade de hoje é a mesma dificuldade de eras atrás. Qual é o nosso maior problema? É não saber fazer a pergunta certa. Exato. Exatamente. O treinamento que eu dei no Bolsa da Nath era justamente sobre isso. Porque como eu fui top produto da Nath, né? Ela pediu para eu falar sobre técnicas de venda. E eu falava justamente sobre isso, sobre as perguntas. Porque não é sobre perguntar, é as perguntas certas, que tem técnica, tem maneira de você fazer pergunta para o seu cliente. Olha que interessante. Eu vivi uma outra experiência numa casa aqui, de um outro mentor, não o Vitor Damasio. E o mentor estava nos ensinando a fazer a pergunta certa. Nos preparando, né? Porque tem que se preparar para fazer uma pergunta. E ele até falava assim que era a pergunta do 1 milhão. E eu me lembro que a gente estava numa casa e de repente apareceu de surpresa o Rubinho Barrichello. Uau!
foi parte do treinamento. E aí o nosso mentor na época falou assim, bom, agora vai entrar uma pessoa aqui, pratique o treinamento que eu acabei de dar para fazer a pergunta certa. Pelo amor de Deus, não vai perguntar o que ele sentiu quando ele ganhou uma corrida, porque a resposta é óbvia, ele ficou feliz. Sim, sim. E essa resposta significa o que na tua vida? Nada. E aí eu me preparei e fiz uma pergunta, e foi uma pergunta, eu me lembro como se fosse hoje, eu falei para ele, Rubinho, hoje você tem fama, hoje você tem dinheiro, e hoje você tem conexões que você fala com quem você quiser, através de outras pessoas. Se você tivesse que fazer uma transição e viver como nós, aqui imigrantes, nos Estados Unidos, mas sem dinheiro, sem fama e sem network, quais seriam os seus primeiros passos? Uau. Ele levou mais de 20 minutos para responder. Tem muita coisa boa na cabeça do Rubinho. A gente era fã de televisão, né? Então, assim, foi um privilégio. De tudo que ele falou, isso serve para mim, serve para vocês e serve para você que está nos assistindo. Ele falou o seguinte, olha só, isso foi bem no final, ele falou assim, se a gente não queimar as pontes, a gente não vai a lugar algum. E aquilo caiu assim, como um raio na minha cabeça, porque quantos de nós estamos aqui ainda pensando como seria se estivesse em outro lugar? Então, é óbvio, queima as pontes, aí você não tem como voltar. Mas foi maravilhoso. Obrigado, viu? E pode usar esse case à vontade. Logo, logo esse Agora livro... tá ao vivo, porque eu sempre falo assim, ó, ele me deu a permissão de falar desse exemplo, mas agora tá ao vivo e gravado. Pois é. Agora eu vou Autorizado. Agora eu vou publicar esse livro e vamos torcer para que seja um best-seller, para você falar assim, olha só, eu ajudei esse camarada. Já é. É uma coisa maravilhosa, né? Eu falo que a semente, a gente lança a semente sai da nossa mão, mas o fruto não sai da nossa vida, né? Uau. Esse é um exemplo clássico do que a gente está falando. Agora vamos falar da nossa vida de consultor. Vamos. Quanto tempo na indústria? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E hoje você já tá lá no auge, é Blackjack. Sim, Blackjack. Conta pra nós, como foi isso? A gente bateu em dezembro do ano passado, né? Em agosto eu ainda estava como Blue. Em agosto eu estava como Blue. E aí eu trabalhava 2 dias e meio por conta da minha filha, que eu não deixava ela. Você entrou ir pra part-time, escola. é isso? Part-time, 2 dias e meio. A gente alternava, né? Eu ficava em casa um dia, o Léo ficava, a gente alternava. Então, somando, era 2 dias e meio. E aí, quando a minha filha foi em agosto pro kindergarten, aí sobrou o tempo, né? E aí a gente sentou em comum acordo, a gente falou, até dezembro a gente vai bater o Black. Isso foi do ano passado? Isso em agosto, E aí a gente montou uma estratégia de dias que eu iria trabalhar, dos horários que eu ia trabalhar. E na primeira semana de agosto eu bati o Black. Olha isso. Na primeira semana. Primeira semana de dezembro. De dezembro, Não, em agosto a gente sentou, né? Isso. E a primeira semana de dezembro a gente bateu o Black. Beleza. Em agosto vocês pararam, sentaram, planejaram. Em dezembro aconteceu. Foi. E nesse inteirinho, de agosto a dezembro, o que fez acontecer? A gente entrou com muito patrocinado, né, amor? A gente investiu bastante em patrocinado e a gente contratou também mais uma pessoa, né? Porque eu tinha uma assistente no Brasil e a gente contratou mais uma pessoa para nos ajudar, porque a gente não estava dando mais conta. Olha isso. Então a gente contratou essa pessoa para nos dar os apoios também, porque tinha um CRM ali que a gente tinha, né? Que fazer follow-up e a gente voltou a fazer follow-up. Porque o que acontecia? A gente fazia patrocínio, vinha para cá e a gente não cuidava das pessoas que chegavam. E o que acontecia? Ia pelo ralo. Então, essa pessoa ela ficou responsável por cuidar. E aí, foi maravilhoso, porque a gente vendeu muito nesse período. Muito. E hoje você já tem uma agência. Tem uma agência, mas assim, a minha chave virou mesmo. Você acredita que foi agora? Então, conta pra nós. Harris? Conta pra nós. Porque até agora a gente tinha o quê? 5 licenciados, né? Porque o Fabiano saiu, 5 licenciados. Então, eu fiquei focada mesmo em ser top producer. Porque eu queria que a gente virasse essa chave de montar a agência. Então, por que eu quis? Foi intencional. Eu coloquei metas para eu estar no palco. Por quê? Porque eu queria formar a agência. E eu sabia que eu subindo no palco ia me dar autoridade para isso. Olha isso. Então, eu desci daquele palco decidida que a gente iria montar uma agência agora. E como é que tá a sua agência hoje? Como chama? Então, Revolution, né? Revolution Hoje mesmo já fiz reunião com as meninas, já falei, agora vocês se preparem, porque agora a gente vai focar em recrutar. Agora eu saio dessa parte de top producer para fazer outras pessoas serem top producer.
Porque agora eu quero replicar o que eu aprendi Olha. para minha agência. Né? Então, o foco agora é a agência. Essa é a boa parte. Porque assim, você imagina, as Isso aí. pessoas abençoaram a nossa vida e hoje eu posso retribuir isso. É isso que você falou, a semente. Eu tô com muita semente que eu posso passar. É Entende? isso. Eu acabei de vir de um treinamento agora de uma grande agência também, da 3T. E eu falei para eles exatamente isso, né? Esse business na área financeira dá muito dinheiro. Na América tudo dá dinheiro, tudo. Esse é o desafio nosso, tudo aqui dá dinheiro. E todo dia alguém oferece uma coisa nova, né? Mas eu falo que nem tudo vai te levar a chegar onde você deseja chegar. Como eu falei no começo, trabalhei muito, ganhei dinheiro por trabalhar muito, mas não tinha tempo para gastar o dinheiro. E quando eu tinha tempo para gastar o dinheiro, eu não tinha dinheiro. Aí eu falava, gente, papai, quando é que vai combinar de ter as duas coisas? Eu também não escolhi fazer o que a gente faz, eu fui escolhido, pela graça de Deus. Porque hoje a gente tem uma condição financeira, graças a Deus, boa, e tem tempo para usufruir hoje de uma forma muito mais madura, com a família. E esse nosso business nos permite ter liberdade geográfica. Cara, isso é um sonho. Isso é o que todo homem de marketing vende, né? Exatamente. Liberdade financeira, geográfica e de tempo. A gente tem tudo isso. O que eu digo, eu acabei de falar no treinamento que eu fiz hoje, é o seguinte: se o cara entrar pelo dinheiro, se você que está aí assistindo, para você, quiser entrar numa indústria regulamentada para ganhar dinheiro, fala com a gente aqui. Mas quando a gente entende o propósito, e propósito não tem a ver comigo, propósito tem a ver com os outros. Hoje eu vi um camarada que há 2 anos atrás pediu uma ajuda, nós orientamos, nós só abrimos a porta e hoje ele estava treinando mais de 30 pessoas. Uau, incrível, né? E eu falei, quando você entende que não é sobre dinheiro, é sobre pessoas, aí você vai ganhar muito mais dinheiro. É isso que toca o teu coração? É isso. Tanto é que quando eu subi lá, quando eu fui montar a minha palestra, eu falei assim, não é sobre os meus resultados. Não é sobre a minha história, é sobre a transformação que a minha história vai Olha impactar isso. nas pessoas. Porque eu até citei lá, quem sobe no palco não é só para falar dos seus números. Não. Não é só sobre o que eu fiz, o que eu sou. Eu tenho que falar o quê? Por que que eu tô lá, né? O que que eu fiz que me fez estar lá? É compartilhar, é transbordar, que tem muito na nossa agência, né? Então, assim, a gente tem muito na nossa indústria que as pessoas que estão lá em cima, elas querem compartilhar, elas querem ensinar para você também trilhar o caminho. E isso é maravilhoso, de você andar com pessoas que já trilharam o caminho Isso. e que estão dispostas a te ensinar. Isso é incrível. E a gente vem para cá e a gente ainda recebe para ser treinado. Eu nunca vi isso. Lá fora a gente paga para a gente aprender. Aqui não, a gente recebe para a gente aprender. Não, e o Incrível. ambiente, né? E o ambiente que a gente vive, né? Eu, quando cheguei aqui, Léo, uma pessoa falou assim: toma cuidado que no Brasil, aqui não tem trombadinha. Aqui só tem trombadão. Eu falei, gente, cara, eu fui assaltado 5 vezes lá no Brasil com um revólver na cabeça. Achei uma bala perdida, tem uma bala perdida do lado do coração. Eu falei, não é possível. Não é possível. Porque uma das coisas que me fez ficar aqui, eu não vim para ficar, mas foi essa sensação de segurança. Porque eu sofri bastante lá em São Paulo. O motivo real foi educação para nossas filhas. Mas eu não acreditei no que esse rapaz me falou. Eu não acreditei. Eu acreditei que tem gente ruim, mas tem muito mais gente boa do que ruim. E esse grupo que a gente convive, de brasileiros, é um grupo saudável. E eu sei, porque eu tenho uma resposta para isso. A resposta que eu tenho é poder viver a vida que a gente vive. E não foi uma vida que a gente escolheu. Foi a graça que a gente recebeu. Agora, é para todo mundo? Para mim, se o cara é brasileiro, mora aqui nos Estados Unidos, tem uma permissão de trabalho, eu abro a porta para ele. Mas o que fez você chegar aqui, o que fez a gente chegar aqui, foi a tomada de decisão. Eu tomei essa decisão há 6 anos atrás. E hoje a gente tem uma agência, a Dream Team, que em 2023
nós superamos a casa de $1 milhão. Uau. Só que quando eu entrei aqui há 6 anos atrás, não se falava em $1 milhão. Mas aí depois que eu vi que alguém fez, Léo, eu falei, bom, se alguém fez, é Você possível também fazer. Exato. Aí começou a vir um monte. Mas olha só, alguém foi lá e fez primeiro. Aí alguns chegaram junto. E quantos ficaram para trás? Porque até agora estão se questionando. Exato. Porque qual é o problema dessa profissão? É muito bom para ser verdade. Exato. É isso. É isso. Nossa, você falou um ponto muito importante sobre decisão. Decisão, ela muda destino. E muitas das vezes as pessoas elas não tomam decisão. Elas escutam os ruídos, né? Hoje eu estava dando treinamento para minha equipe e eu falando, por que Pedro afundou? Porque ele foi olhar para a tempestade. Ele não tinha que olhar para a tempestade, ele tinha que olhar para onde? Para a visão dele, que era Jesus. E muitas das vezes as pessoas vêm para cá e ficam olhando ao redor as oportunidades, que são muitas, como você diz, o que as pessoas falam, e acabam deixando passar e se perde e não estão aqui. Um dia uma pessoa perguntou para mim, Ju, qual que é a característica, qual que é o perfil da pessoa para trabalhar com isso? E eu falei, não é perfil, é características. Olha isso, conta mais. Quais são as características? A pessoa inconformada. Olha, eu vou até anotar. A pessoa que está inconformada, ela vem para cá, ela faz acontecer. A pessoa que sonha. Porque a pessoa ela tem que saber qual que é o sonho dela. Né? Onde eu vou chegar? Onde eu quero chegar? Muitas das vezes eu faço essa pergunta para a pessoa, qual que é o seu sonho? A pessoa não sabe. É A verdade. pessoa precisa saber onde que ela quer chegar. Porque igual, se você não sabe para onde você chegar, qualquer lugar serve. E é qualquer lugar que você quer ir, então a visão ela tem que estar muito clara, né? E a pessoa também tem que querer, né? Eu acho que tem que ser ambiciosa, não é gananciosa. Ambiciosa é diferente. Por exemplo, eu ambiciono ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Eu ambiciono ter um relacionamento melhor com meu marido. Eu ambiciono ser uma mãe melhor. Eu ambiciono ter uma carreira bem-sucedida. Então a pessoa ela precisa ter ambição. E muitas das vezes ela não tem. Pois é. Você falou de ambição, sonhadora, inconformada. Inconformada. Posso colocar um ingrediente aí? Claro, claro. Porque sem esse não vai a lugar nenhum. Ter o coração ensinável. Exato. Acabou. Se não tiver... Tem gente que é sonhador, é inconformado, é ambicioso, mas não se permite. Uau. É a síndrome do já sei, né? Eu já sei. Ah, mas se você sabe, Pois é. né? Então pra que você tá buscando, né? O que você tá buscando? E- Esse já sei impede muita coisa, cara. E posso te falar uma? Eu vou falar uma para vocês aqui. Hum. Todo mundo que chega aqui, chega com uma bagagem. E a nossa bagagem lá do Brasil não é pouca. Eu falo, quem venceu no Brasil, vence em qualquer lugar do planeta. Né? É só, primeiro, entender a cultura. O grande problema do brasileiro que não dá certo aqui é porque ele não teve a sabedoria de entender a cultura local. Eu vendi imóvel no Brasil. 20 anos fazendo a mesma coisa, a gente acabou aprendendo a fazer. Sim. Vendíamos um prédio inteiro com 400, 500 apartamentos no final de semana, mas levava 6 meses para juntar clientes para comprar no final de semana. Quando eu vim para cá para fazer a famosa recolocação profissional, que era óbvio, eu entendi que o mercado aqui, imóvel é imóvel, mas não é da mesma forma que o cliente aqui consome um imóvel. Então, muitos quebram a cara porque não tem a humildade de querer entender a cultura local. Mas eu vou te falar uma coisa para vocês. Quando eu fui num dos primeiros treinamentos lá em Boca Raton, a Marina Couto, no bootcamp de sábado, e minha mãe veio passar umas férias aqui, eu falei, mãe, eu tô entrando num business novo, eu estava fazendo a transição de carreira. Eu comecei trabalhando part-time, porque eu era corretor aqui, realtor, e o que eu mais tinha era tempo de sobra. Aí eu falei, vou aproveitar esse tempo que sobra e vou fazer alguma coisa para completar a renda. Simples, é matemático. E aí foi quando o Rick Samori me convidou. Eu já era cliente, a gente fez um plano de college para minha filha na época. E aí eu fui conhecer a tal da palestra. Conheci a palestra, quando terminou a palestra do Gustavo Couto, eu falei, Rickson, como é que eu faço para trabalhar para você? Aí ele falou assim, para mim nunca, mas se você quiser entrar, eu te ensino. Eu falei, cara, agora. Porque o discurso era de um grupo de brasileiros que estava lá se esforçando, trabalhando para ajudar a comunidade brasileira com uma visão de que aquele trabalho um dia poderia impactar
e tornar a comunidade brasileira mais rica nos Estados Unidos. Eu falei, cara, isso é muito bom. Essa história combina comigo. Até duvidei, sendo bem honesto com vocês, mas depois eu fui entender que aquilo veio do coração do cara e é real. Hoje é mais fácil dizer. É. Mas eu fui nesse treinamento depois, não perguntei quanto ganhava. Aí a Bianca perguntou, por que você quer entrar? Eu falei, porque eu encontrei um propósito. Porque já, dinheiro por dinheiro, eu já tinha vivido uma história de quem trabalha desde 13 anos e trabalha pesado e reto e certo. Não tem como não ganhar. Mas não era só dinheiro. E aí eu fui nesse treinamento e eu me lembro que eram acho que 10, 12 pessoas no treinamento num sábado. E eu levei minha mãe. A minha mãe foi minha corretora por muitos anos. Eu comecei como corretor, gerente de vendas, treinando pessoas, aí fui para diretor de vendas e eu cheguei a ser diretor geral de uma das maiores imobiliárias do Brasil. Então eu tinha um time com 5 diretores de venda, 25 gerentes e 2.500 corretores. Uau. E minha mãe era uma das corretoras, uma das melhores corretoras que tinha. Muito inteligente ela. E aí eu levei minha mãe. Terminou a palestra, voltando para casa, de Boca Raton para Miami, minha mãe olhou para mim e falou, filho, eu estou muito frustrada de ver o que eu vi hoje. Eu falei, como assim, mãe? Aí ela começou a chorar. Ela falou assim, você não tem ideia a frustração que é de uma mãe ver um filho em decadência. Aí eu falei, mãe do céu. Ela estava no banco de trás, eu olhei no retrovisor, eu falei, mãe, não estou entendendo. Ela falou, você não tem ideia, filho. Que você não passe pelo que eu estou passando agora. Porque é uma humilhação para uma mãe ver um filho num treinamento de 10, 12 pessoas, num final de semana, e ainda você sentou na primeira fila, mas a hora que você levantou para bater palma, cortou o meu coração. Eu falei, mãe, não estou entendendo. Ela falou, filho, eu acompanhei toda a sua trajetória, eu vi os treinamentos que você dava, eu vi você palestrar para 1.000, 2.000 pessoas, até 5.000 pessoas. E de repente eu estou vendo você aqui bater palmas para um treinamento de 10, 12 pessoas. Eu falei, mãe, não chora não. Tá tudo bem. É a minha Nova Zelândia. Uhum. Era um momento de transição. Mas eu lembro, aí você falou dos livros que a gente tem aqui, tem um da Carol Dweck, ela fala sobre mentalidade de crescimento, que é saber onde você está, saber onde você quer chegar, mesmo sabendo que você ainda não chegou, mas sabe que vai chegar porque está fazendo as coisas certas. Eu não tinha certeza que eu tenho hoje. Porque hoje, com uma agência que faturou 2,5 milhões ano passado, uma meta de 5 milhões, é muito fácil falar. Mas eu sabia que eu estava no caminho certo. Porque eu estava com as pessoas certas. Essa é a graça do que a gente faz. Exato. Não é sobre dinheiro, é sobre pessoas. E esse ambiente que a gente vive é raro. Por isso que a gente tem alegria de fazer o que a gente faz, né? Exato. Tá com pessoas que te impulsionem, né? Como chama a tua equipe? Revolution. 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 Para fechar com chave de ouro. Aonde a Revolution estará daqui 5 anos? Nossa, nos 50 estados, com cliente e com agentes. E vendendo milhões e impactando muito a nossa comunidade. Uau. Muito. A meta, eu tenho essa meta muito clara. Em 5 anos, e hoje a gente está presente em 26 estados. Olha isso. Com clientes. E E 2 anos, a meta são 5 anos, 50 E estados. eu aposto que desses 26, alguns vocês nem pisaram ainda. Não. Onde eu mais vendo, eu nunca fui, né? Onde a gente mais vende, eu nunca fui, não sei nem a cor da cidade. É incrível, né? E isso a gente trabalhando tudo no online de Orlando. Às vezes eu passo em 8 estados. Às vezes, dos 8 estados, não é ninguém daqui de Orlando. Olha aqui. Em um dia. Essa é a magia da internet, né? É Essa isso é a aí. magia da internet. Que legal. É a magia. E sobre a sua carreira como consultor financeiro? Qual é o... Como é que... Porque você já está há muito mais tempo no mercado do que a gente, né? A gente está 2 anos aí. A gente é bem focado no online. Eu vejo o seu trabalho aqui, até com podcast, tudo isso é muito bom. Mas como é que foi a sua trajetória como Life Planner? Boa pergunta, Léo. Aconteceu. É igual a tua história. Eu não escolhi, eu fui escolhido. Uhum. Eu comecei em 2019, part-time, cheio de dúvida, querendo voltar para o Brasil. E comecei, a minha esposa trabalhava, e aí
eu fui para a rua, eu tinha uma crença de que eu não conhecia ninguém, até pegar um papel e uma caneta e começar a escrever as pessoas que eu conhecia. Eu fui numa palestra, convidei um cliente que eu tinha alugado uma casa, só para ele assistir, para ele dar a opinião dele, para ver se aquilo que eu estava entrando era bom. Quando terminou a palestra, esse é um grande amigo, ele falou: Fernando, muito obrigado por ter me trazido aqui, porque eu encerrei as previdências no Brasil em reais e eu não posso voltar para o Brasil sem fazer a previdência em dólar da família inteira. Uau. Aí fechou com você. Ele falou assim: como é que eu faço para comprar? Eu falei: eu não sei. Lembra que eu te falei que eu estou vindo numa palestra, eu estou entrando na carreira, mas a hora que terminar o palestrante pode te explicar. Então, assim, eu sofri uma compra. Uau. E aí eu, naquele processo de atender, eu corri, tirei minha licença, passei na primeira, mesmo sem falar inglês e espanhol, mas eu tinha um motivo muito forte, que era um cliente Sim. que estava interessado. E foi que saiu a primeira venda, e a partir dali aquilo me impulsionou. Logo veio a pandemia, ninguém saía de casa. Naquele ano, eu vendi uma casa num valor de $1 milhão, e sem problema nenhum de falar de comissão, tá? Sim, sim. Eu não tenho problema. Ganhei $27 mil numa venda de uma casa de $1 milhão. E naquele ano, sem sair de casa, eu vendi 120 apólices pelo Zoom. O máximo que eu sabia de tecnologia era mandar um e-mail naquela época. Hoje eu consigo mandar 2. E aí eu falei: gente, terminamos um ano, eu ganhei o mesmo valor vendendo as 120 apólices. E aí eu parei e pensei, falei: o que eu quero para mim? 120 negócios dá muito mais trabalho do que fazer um. Só que o prazer que eu senti na pele, o prazer de você poder ajudar uma pessoa a se organizar para que no futuro ela tenha uma renda. Poder explicar para um pai de família o quão importante é ele ter um seguro de vida enquanto ele constrói a riqueza dele, enquanto ele educa os filhos menores. Olha a importância. Quantos casos você não ouve aqui de GoFundMe? É desnecessário quando a gente tem a informação. Então eu peguei na veia, eu falei: cara, é isso que eu quero fazer para a minha vida toda. E fui focado em vender, em atender, em gerar conhecimento. E aí o grau de satisfação de quem passa por um atendimento nosso, porque não é venda, é uma consultoria, né? E aí eu comecei a entregar as apólices e a pessoa falou assim: cara, que legal o teu trabalho, não sei o que lá. Será que eu não poderia fazer o que você faz? Eu falei: é mesmo? Você quer fazer? Você tem permissão de trabalho? Tem. Pô, vem cá que eu vou te ensinar. Como que eu ensinava? Mostrando como que eu faço. E foi assim que você começou a sua agência. E é assim que você constrói sua agência, é assim que a gente construiu uma agência, é assim que as coisas acontecem. Você falou de algumas passagens bíblicas, aquela que você estava dizendo, é Lucas 4:24, que diz: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Isso. Né? Esse é um ponto que a gente pode fechar ele com chave de ouro, né? Eu tenho uma descendência de italianos. Uhum. Eu descobri, eu tenho um trisavô italiano e através dele eu consegui a minha cidadania italiana. A minha esposa é chinesa, filha de pai e mãe chinês. Tanto o italiano quanto o português, quanto o chinês, um dia eles tomaram uma decisão de mudar de vida. Você já parou para pensar que um dia os nossos filhos, netos, bisnetos vão estar dizendo: lá atrás alguém tomou uma decisão e essa pessoa que tomou a decisão somos nós? Uau. Forte, né? Não dá para achar que é sobre dinheiro. Tem algo muito maior. Muito. Mas tudo que é bom acaba, né? A gente está indo para os finais. Eu tenho um presente para dar para vocês. Oba. É uma chave. É uma chave. Essa chave, Léo, você pode escolher a porta que você quiser para abrir. Ela é tua. Conta para nós, conta para aquela câmera que está ali te assistindo. Que porta que você vai abrir com essa chave que você acabou de ganhar? Que porta que você vai abrir que vai te levar para um outro patamar? Conta para nós. Pegando de surpresa, gente, né? Ah, Bom, essa chave, sem dúvida nenhuma,
Eu vou abrir, na verdade estamos abrindo, né? A gente está abrindo a porta de uma decisão tomada para transformar outras pessoas. Porque quando a gente transforma quem está do nosso lado, a gente transforma as pessoas que estão ao nosso redor, a gente é muito mais transformado que eles. A gente percebe isso só quando a gente passa pela situação, sabe? Então, eu vejo assim que Deus vai colocando no nosso coração o nosso propósito. A gente às vezes demora um pouco mais ou um pouco menos para poder encontrar. E quando a gente encontra e passa a querer trazer mais pessoas para caminhar com a gente, levando esse propósito adiante, a nossa vida ela é transformada de maneira exponencial, potencializada. E é o que a gente está passando agora. De a gente ser grato de tudo que a gente passou, inclusive os momentos desafiadores, né, que a gente já citou aqui, que todos eles fizeram a gente crescer. A minha Nova Zelândia, a sua Nova Zelândia, né, os nossos caminhos. E a gente decidir enfrentar isso e jogar para frente. Cara, quem é que eu vou transformar hoje? Qual é o próximo transformado? Uma pessoa que seja. Eu sempre falo isso. E tem uma história que eu queria contar aqui, que uma vez eu li e eu nunca mais esqueci. Eu sempre falo essa mensagem, porque mexeu muito comigo. Hoje em dia, com a internet principalmente, as pessoas ficam muito... a régua sobe muito, porque a gente tem acesso a muita coisa. O tempo inteiro a gente está acessando pessoas que estão num nível muito acima que a gente enxerga financeiro, que estão num nível muito acima de sucesso, que, né, cada um tem o seu. E um dia eu estava lendo a história da Dona Joana. A Dona Joana é o seguinte. Imagina aqui uma analogia, tá? Nessa analogia, a gente está no momento do julgamento. A gente está ali diante de Jesus, ali no auditório bem grande. E aí Jesus, ele tá com as anotações, e ele tá falando assim, eu vou começar a chamar as pessoas para quem merece passar por essa porta aqui. E quem não merece vai ficar naquela outra fila para depois se justificar. E aí ele chama, vou dar nomes aleatórios aqui, o João Contador, e ninguém se levanta. Aí de repente o João tá lá no meio da plateia. Aí o João olha pro lado, olha pro outro. Cara, eu sou o João, mas eu nunca fui contador. Eu sou o João médico. Aí ele timidamente levanta a mão assim, ó, o meu nome é João, só que eu fui médico. Aí ele falou assim, prazer, João. O senhor pode seguir naquela fila ali. Eu te chamei para ser contador. Uau. E foram levantando outras pessoas. E aí chegou na hora da Dona Joana. Aí falou, Dona Joana. A Dona Joana estava na primeira fila. E a Dona Joana ficava assim tímida, com medo, né? Vendo tanta gente indo pro julgamento ali, para aquela fila que ela não queria ir. E ela, timidamente também, já chorando, já bastante, ela falou assim, Senhor, eu sou a Joana e eu sei que o Senhor vai me mandar para aquela fila, eu já quero te pedir perdão. Ela já foi se justificando. E aí ele falou, seja bem-vinda, pode vir para cá. Aí ela, mas como assim, senhor? Eu vivi minha vida, uma vida tão pacata. Eu vi aqui médicos, eu vi empresários, eu vi pastores, eu vi gente de todos os níveis. E eu não consegui ser ninguém. Porque, infelizmente ou não, eu precisava ficar em casa cuidando dos meus filhos. E eu não pude desempenhar nada. Aí ele falou, é justamente por isso que eu tô te chamando. Eu te chamei para ser mãe. Uau. E um dos seus filhos hoje é o maior pregador da minha palavra. Então você cumpriu o seu propósito. Então, qual que é a mensagem? Ela transformou a vida de uma pessoa que foi o filho dela. Ela não precisou ir no palco falar com 5, 6, 7, 10 milhões de pessoas. Ela falou com uma pessoa e essa pessoa transforma a vida de milhares. Então é essa porta que a gente tem que abrir, sabe? É a porta para a gente encontrar uma pessoa, para a gente transformar essa pessoa e essa pessoa falar mais de Deus para outras pessoas, falar mais de propósito. Né, você é casado com um oriental, né? Eu acabei de ler um livro chamado Ikigai, que fala de uma filosofia japonesa. Né? É você encontrar o seu Ikigai, o seu propósito, para poder realmente falar disso para uma pessoa, cara. Uma pessoa estiver assistindo isso aqui e for transformada e falar para outras 10, imagina, para outras 20 mil, para outras 5 milhões, não sei, não interessa.
Então essa é a porta que eu desejo sempre estar abrindo. A próxima para me transformar outra pessoa. Uau, incrível. Uau, que incrível, não? Muito. Vamos lá. Muito. Naquela câmera, imagina que tem 8 bilhões de pessoas te assistindo. Que mensagem que você quer deixar para eles para encerrar com a chave de ouro? É a mensagem que eu falei até na palestra, né? Sobre uma coisa que minha mãe me ensinou. Que é sonhar, trabalhar e realizar. E uma coisa que ela me ensinou é sonhar. E muitas das vezes as pessoas elas deixaram de sonhar. Muitos imigrantes vieram para cá e estão ainda com a ponte ainda do Brasil. E fica pensando, e se, igual você falou, a ponte ela tem que ser queimada. E sonhe no lugar que você está. E trabalhe e realize. Seria isso. Sensacional. Esse é o casal maravilhoso. Jussara e Léo. Eu vou deixar aqui o contato de vocês. Se você curtiu, quer saber mais, entre em contato com eles. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Deixe a sua mensagem. Compartilhe esse vídeo. Pode ter certeza, como o Léo falou, se uma pessoa for tocada por alguma coisa que foi dita, já valeu a pena, não é? Já cumprimos. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu. Arrasou? Muito bom, muito bom. E aí?